Olá pessoal, tudo bom? Aqui Thiago Machado, engenheiro de segurança do trabalho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o SESMIT e o que é CSTR. Qual é a diferença entre esses dois e como dimensioná-los? Então, a maioria dos profissionais de segurança do trabalho sabem o que é o SESMIT, né? Alguns sabem o que é o CSTR. E muito menos ainda sabe que o CSTR ele tem 3 classificações, né? Que a gente pode ter o CSTR próprio, o CSTR externo e o CSTR coletivo. Então aqui, vamos entender agora o que é esse SESMIT e o CSTR. SESMIT é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. O SESMIT ele é regido pela NR4. O CSTR é o Serviço Especializado em Segurança e Saúde no Trabalho Rural, que é regido pela NR31, item 31.6. Pessoal, SESMIT e CSTR é basicamente a mesma coisa. A diferença é que o SESMIT é para áreas urbanas e CSTR é para ambiente rural. O que seria esse SESMIT e CSTR? São os profissionais de segurança do trabalho. É o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o técnico em segurança do trabalho, o auxiliar de enfermagem do trabalho ou técnico de enfermagem do trabalho. Então ele é dividido entre profissionais do nível superior e profissionais de nível médio. O CSTR e o SESMIT, como eu falei, eles são formados por profissionais que estudaram, seja de nível médio. O que seria um profissional de nível médio? Aquele profissional que terminou o 2º grau e fez um curso técnico. Então, que seria o técnico de segurança do trabalho, o técnico de enfermagem do trabalho ou auxiliar de enfermagem do trabalho. Para você virar um auxiliar de enfermagem do trabalho, você tem que ter o curso de técnico de enfermagem, aí você faz uma complementação no curso de técnico de enfermagem, de auxiliar de enfermagem do trabalho ou de técnico de enfermagem do trabalho, e você tem o requisito desse profissional. Para você ser um técnico de segurança, você faz um curso de técnico em segurança. Para você ser um engenheiro de segurança do trabalho, você tem que ter qualquer engenharia ou arquitetura e fazer uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Para você ser um médico do trabalho, você tem que ser formado em medicina com uma pós-graduação ou residência em medicina do trabalho. E para você ser um enfermeiro do trabalho, você tem que ser formado em enfermagem com uma pós-graduação em enfermagem do trabalho. Para os profissionais de nível superior, tem que seguir a orientação dos seus conselhos de classe. Então, cada conselho de classe vai trazer, além do estudo da pós-graduação ou residência, no caso dos médicos, tem algumas condições que eles trazem. Então, cada profissional vai ter que seguir as condições do seu conselho de classe, tá? Os profissionais de nível médio, né, eles vão ter o seu registro junto ao Ministério do Trabalho, ok? Então, esses são os profissionais do SESMIT. É muito comum, principalmente em indústria, empresas de grande porte, o setor de segurança do trabalho ser chamado de SESMIT ou de CSTR, né? Então, isso também é comum acontecer. Tá? Então, quem são os profissionais do SESMIT? O que é o SESMIT? O SESMIT ou CSTR são os profissionais da segurança do trabalho, seja de nível superior, seja de nível médio, ok? Agora, como dimensionar o SESMIT? Como eu falei, o SESMIT ele é regido pela NR4. Então, a NR4 ele vai determinar o grau de risco da minha empresa. Então, através do meu KNAI, se você não sabe como consultar o grau de risco, a gente já gravou um vídeo aqui falando sobre como achar o grau de risco da minha empresa. Então, assista esse vídeo lá que a gente ensina como achar o grau de risco da empresa, tá? Então, aqui eu vou determinar o grau de risco da minha empresa, se é o grau de risco 1, 2, 3 ou 4, e eu vou ver a quantidade de funcionários que tem a minha empresa. Então, digamos que a minha empresa tenha 150 funcionários, eu vou estar aqui. E a minha empresa é de grau de risco 1, então o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um técnico em segurança do trabalho. Se a minha empresa é no grau de risco 4, eu vou precisar de 2 técnicos em segurança, um engenheiro de segurança e um médico do trabalho. Então, o dimensionamento é muito fácil, é muito simples de fazer. Eu olho a quantidade de funcionários que tem na empresa e o grau de risco da minha empresa. Através daí, eu vou identificar o quanto que eu preciso. Então, sempre se atentar às observações. Quando eu tenho um asterístico apenas,
quer dizer o quê? Que é um profissional que vai trabalhar 3 horas por dia. Então aqui numa empresa de 150 funcionários, num grau de risco 4, eu vou ter um engenheiro de segurança trabalhando 3 horas por dia e um médico do trabalho trabalhando a 3 horas por dia. Se eu tenho 2 asterísticos, que é nesse caso aqui, ó, 2 asterísticos, o dimensionamento total deverá ser feito levando em consideração o dimensionamento de faixas de 3.500 a 5.000, mais o dimensionamento dos grupos de 4.000 ou fração de 2.000, ou seja, a cada 2.000 funcionários eu vou ter um acréscimo nessa quantidade aqui. Mais ou menos isso daqui. Aí tem a questão de observação, ó, hospitais, ambulatórios, maternidade, casas de saúde, repouso, clínicas e estabelecimentos similares com mais de 500 empregados deverão contratar um enfermeiro em tempo integral. Então, gente, o dimensionamento do SESMIT ele é bem simples, tá? Olhei o grau de risco da empresa, olhei a quantidade de funcionários, eu sei quantos profissionais do SESMIT eu vou precisar. Se eu não tenho nada, se eu tenho esses quadros em brancos aqui, quer dizer que eu não preciso, eu não sou obrigado a ter o SESMIT, eu não sou obrigado a ter nenhum profissional da segurança do trabalho. A partir do momento que começou a aparecer a numeração aqui, eu já vou ter o meu dimensionamento do meu SESMIT. Então, beleza, o SESMIT é fácil. Então, o SESMIT eu sei que é para empresas urbanas, não rurais, ok? E eu vou olhar pelo grau de risco da empresa, que eu acho o grau de risco através do CNAE, e a quantidade de funcionários registrados que eu tenho na minha empresa, eu vou ter o meu dimensionamento do SESMIT. Perfeito. O CSTR, ele é dimensionado pela NR31, tá? Então, ele é para o trabalho rural, então são para empresas que são classificadas no trabalho rural. Nós temos 3 tipos de CSTR. Nós temos o CSTR próprio, é quando a empresa contrata o profissional e registra em carteira de trabalho. Contratei o técnico de segurança e registrei na carteira dele. Contratei um médico, contratei um engenheiro, um enfermeiro, técnico de enfermagem do trabalho. Contratei esse profissional e registrei a carteira de trabalho dele. Então eu vou ter um CSTR próprio. O CSTR externo é quando eu terceirizo o meu CSTR. Tiago, então eu posso contratar uma empresa para terceirizar o CSTR pela NR31? Posso sim, tá? A gente vai ver as condições dele daqui a pouco, tá? Quais são as condições, como é que funciona, não é só simplesmente contratar uma empresa de consultoria, tem toda uma condição. E eu tenho também o CSTR coletivo, é quando eu tenho mais de uma fazenda no mesmo estabelecimento, ou mais de um SEI, o CNPJ, o KIPF, que seja, no mesmo estabelecimento, e eu vou somar a quantidade total de funcionários, eu vou ter o meu dimensionamento do meu CSTR coletivo. Quer dizer o quê? Quando o meu CSTR ele trabalha para mais de um CNPJ, SEI ou KIPF. Tá? Também eu vou dar as condições, que também não é tão simples assim. Então vamos lá. Primeiro, CSTR externo. A NR31 traz algumas condições. Primeiro, para fins de credenciamento junto à unidade regional do Ministério do Trabalho e Emprego, o CSTR externo deverá. Então, primeira coisa, a gente precisa entender, o CSTR ele tem que ser credenciado no Ministério do Trabalho, agora atual Ministério da Economia. Então, o CSTR externo ele tem que ser credenciado no Ministério da Economia, ok? Seguindo algumas condições, ó. Ele tem que ser organizado por instituição ou possuir personalidade jurídica própria, ou seja, tem que ter um CNPJ. Ele tem que ter personalidade jurídica, ele tem que ter uma condição, um CNPJ, um SEI, vai depender aí o contador que vai definir como é que vai ficar essa condição aqui. Normalmente é CNPJ. Exercer exclusivamente atividades de prestação de serviço em segurança do trabalho. Então tem que ser uma empresa que trabalhe com prestação de serviço de segurança do trabalho. É uma clínica de medicina do trabalho, é um escritório de engenharia de segurança do trabalho, tá? Então tem que ser exclusivo para isso. E tem que apresentar a relação dos profissionais que compõem o CSTR. Tá? Detalhe, a gente vai ver daqui a pouco, para você ser um CSTR externo credenciado junto ao Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, você tem que ter o CSTR completo. Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem de trabalho, técnico de segurança, engenheiro de segurança, tem que ter ele completo. O CSTR externo
deverá comunicar à autoridade regional competente do Ministério do Trabalho e Emprego no prazo de 15 dias da data da efetivação do contrato e a identificação dos empregadores rurais ou equiparados para os quais prestará serviço. A minha empresa, digamos que a minha empresa é credenciada no Ministério do Trabalho como CSTR externo. Então, o que eu tenho que fazer? Como um grupo de empresa, uma empresa me contratou, uma fazenda me contratou para ser o CSTR externo dessa fazenda. Eu, como profissional responsável pelo CSTR externo, tenho que avisar o Ministério do Trabalho, no atual Ministério da Economia, que eu estou prestando serviço lá. Então, tem que apresentar meu contrato, a documentação relativa a isso. Ou seja, o Ministério da Economia, o antigo Ministério do Trabalho, ele tem que saber que tem um CSTR externo naquela empresa. Isso tem que ser comunicado ao Ministério. Tiago, como é que eu faço essa comunicação? Você tem que se dirigir, entrar em contato com a Secretaria do Trabalho da tua região aí, que é o antigo Ministério do Trabalho, as unidades do Ministério do Trabalho. Eu procurei na internet se era como o registro do TecSegurança, que fazia tudo online. A princípio eu não achei, tá? Não achei no site do Ministério da Economia um campo para cadastro de CSTR externo, então eu acredito que isso seja feito fisicamente, tá? Você tem que se dirigir até a unidade da Secretaria do Trabalho, tá? Você tem que se dirigir até lá para poder fazer esse cadastramento. A princípio eu não achei na internet. Se você sabe, coloca aí nos comentários o link aí, compartilha com o pessoal, porque eu particularmente eu não achei. O dimensionamento do CSTR externo ele vai seguir da seguinte forma: não tem grau de risco, é direto pelo número de trabalhadores. Então, se uma fazenda for contratar um CSTR externo, então até 500 funcionários, então isso aqui é o quê? De 0, tá? De 0 a 500 funcionários, o CSTR externo tem que ser composto de um engenheiro de segurança, um médico do trabalho, 2 técnicos em segurança, um enfermeiro do trabalho e um técnico de enfermagem do trabalho ou auxiliar de enfermagem do trabalho. O CSTR externo tem que ser credenciado e tem que ter essa quantidade mínima de profissionais, tá? Tem que ter essa quantidade mínima. Somando, tendo mais funcionários dentro da fazenda, ó, de 500 a 1.000, eu vou aumentando a quantidade de profissionais do meu CSTR externo. Então eu tenho que credenciar tudo isso junto ao Ministério da Economia, o antigo Ministério do Trabalho. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, eu sou do Mato Grosso, tá? Então uma das regiões que mais tem fazendas é aqui no nosso estado, né? Temos muita fazenda, a gente presta bastante serviço para fazendas aqui e eu desconheço alguma empresa de segurança do trabalho aqui que é credenciado ao Ministério do Trabalho como CSTR externo, né? Pode até ser que tenha, mas bem poucas são credenciadas, né? Porque você tem que ter o SESMIT completo, o CSTR completo, né? Então tem algumas limitações. A maioria das fazendas, quando necessita também, contrata como funcionário o seu CSTR também. Então, infelizmente, ainda não é muito comum, mas pode ser uma demanda futura, uma demanda reprimida aí também, tá? Então, vamos ficar esperto aí. O CSTR coletivo também tem algumas condições. Primeiro, os empregadores rurais ou equiparados que sejam obrigados a constituir CSTR próprio ou externo poderão optar pelo CSTR coletivo, desde que estabelecido em acordos ou convenções coletivas de trabalho e se configure uma das seguintes situações. Primeiro, para mim ter um CSTR coletivo, isso tem que estar no acordo ou convenções coletivas de trabalho. Então tem que ter um acordo com o sindicato ou convenção do trabalho, coletiva do trabalho também com os sindicatos da categoria. E também seguir algumas condições, vários empregadores rurais ou equiparados instalados no mesmo estabelecimento. Às vezes a gente tem lá uma fazenda que tem vários empregadores rurais, é um grupo de fazendas, ou às vezes é o mesmo proprietário, mas com vários CNPJ, SEI ou KPF, né? Isso pode caracterizar como CSTR coletivo. Contratam um CSTR apenas, registrado em carteira e tudo mais, que ele vai atender todas essas unidades. Então posso fazer isso aí também. Empregadores rurais ou equiparados que possuem estabelecimentos que distêm entre si menos de 100 km.
Então eu tenho mais de uma fazenda e essas fazendas estão a menos, num raio menor do que 100 km, eu também posso fazer um CSTR externo. Então eu tenho aqui um grupo de fazendas aqui e esse grupo de fazendas ele está a menos de 100 km, eu posso ter um CSTR externo sem problema algum e não precisa ser o mesmo proprietário, tá pessoal? Eu tenho aqui vários estabelecimentos sob controle acionário, ou seja, tem ações, é um controle por ações, é uma SA, digamos assim, de um mesmo grupo econômico, tá? Que distém entre si menos de 100 km, eu também posso fazer o CSTR externo. E consórcio de empregadores ou cooperativa de produção. Tem uma cooperativa de produção, são várias empresas que formou uma cooperativa, várias fazendas que formaram uma cooperativa, eu também posso ter o CSTR externo. Então, pré-requisito do CSTR externo, ter um acordo ou convenção coletiva e eu tenho que enquadrar em alguma dessas condições aqui. As fazendas têm que estar a menos de 100 km num raio ou as fazendas estão no mesmo estabelecimento ou ser uma cooperativa também. Nesse caso, eu posso atender como CSTR externo. A autoridade regional competente do Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia, credenciará o CSTR coletivo, que deverá apresentar a comprovação do disposto no subitem 31691, que é esse que a gente acabou de ler, e a relação dos profissionais que compõem o serviço, mediante comprovação da habilitação requerida. Ou seja, CSTR coletivo também tem que ser credenciado no Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia. Responderão solidariamente pelo CSTR coletivo todos os seus integrantes. Então, todos aqueles que fazem parte do CSTR coletivo vão responder solidariamente a tudo que acontecer dentro dessas fazendas. Dimensionamento do CSTR coletivo, Esse dimensionamento é tanto para o CSTR próprio como para o CSTR coletivo. A gente vai usar o mesmo quadro, que é o quadro 1 do item 31.6.11 da NR31. Então aqui, eu só vou precisar de um CSTR próprio coletivo a partir de 51 trabalhadores. Mas, Thiago, trabalhador safrista ou não safrista? Os trabalhadores fixos, com contrato de trabalho indeterminado. Só os trabalhadores fixos. A gente vai ver isso daqui a pouquinho também. Então aqui, a partir de 51 empregados, eu sou obrigado a ter pelo menos um técnico em segurança. Então eu vou olhar aqui a quantidade de funcionários que tem na minha empresa, né? A partir dessa quantidade de funcionários, eu faço o dimensionamento do meu CSTR próprio ou coletivo. O empregador rural equiparado deve contratar os profissionais constantes no quadro 1, em jornada de trabalho compatível com as necessidades de elaboração e implementação das ações de gestão de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente de trabalho rural. Isso quer dizer o quê? Ele não fala que o CSTR tem que trabalhar 8 horas por dia, nem 3 horas igual o SESMIT. Vocês viram lá no SESMIT? Lá em NR4 fala que o técnico de segurança tem que trabalhar 8 horas, a jornada de trabalho. Agora, o engenheiro de segurança, médico do trabalho, ele tem algumas limitações, não precisa trabalhar 8 horas, tem algumas situações que ele trabalha só 3 horas, ok? Agora aqui, quem vai determinar a jornada de trabalho desse CSTR é a própria empresa, é o próprio empregador rural ou equiparado que vai determinar a jornada de trabalho desses profissionais, ok? Agora aqui, algumas condições. O dimensionamento do CSTR vincula-se ao número de empregados contratados por prazo indeterminado. Ou seja, safrista não entra no dimensionamento, no cálculo de dimensionamento. Só que também tem uma condição. Sempre que um empregador rural equiparado proceder à contratação de trabalhadores por prazo determinado, esse aqui é o famoso safrista, que atinja o número mínimo exigido nessa norma regulamentadora para a constituição do CSTR, deve contratar CSTR próprio, externo ou coletivo, durante o período de vigência do contrato, da contratação. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho trabalhadores safristas e somando com os trabalhadores com prazo indeterminado, eu ultrapassei esse quadro aqui, ou seja, eu ultrapassei 51 funcionários, eu tenho que contratar um CSTR próprio, externo ou coletivo
pelo menos pelo período da safra, ok? É o que determina a norma aqui. O estabelecimento com mais de 10 empregados até 50 empregados fica dispensada de constituir CSTR. Então, olhando aqui, ó, trabalhar em empresas, fazendas com menos de 51 funcionários, não precisa ter CSTR, desde que o empregador rural ou preposto tenha capacitação sobre prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho necessária ao cumprimento dos objetivos dessa norma regulamentadora. Ou seja, fazendas de 10 a 50 funcionários não vão precisar ter o CSTR desde que o empregador rural ou o preposto desse empregador, ou seja, alguém que o fazendeiro, que o empregador rural determinou, né, tem como preposto, né, que pode assinar pela propriedade, que ele tem uma documentação como sendo preposto, tá? Então isso tem que ser judicial, tá, pessoal? Tem que ter um documento que comprova que é o preposto. Essa pessoa tem que ter um curso de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Sendo assim, não vai ser obrigatório ter o CSTR. E que curso que é esse? Fala aqui nesse item, o 31.6.6.2. A capacitação prevista no 31.6.6, que é isso que a gente acabou de ler aqui, deve atender no que couber o conteúdo estabelecido no item 31.7.20.1. O que fala nesse item aqui? Fala sobre o curso da CIPA-TR, dessa norma regulamentadora. Então isso quer dizer o quê? Se o empregador rural ou preposto dele tiver um curso de CIPA-TR, esse empregador rural não precisa ter o CSTR, desde que ele tenha de 10 a 50 funcionários, ok? Aí aqui, ó, o não atendimento do disposto nesse item aqui, 31.6.6, obriga o empregador rural ou equiparado a contratar um técnico em segurança do trabalho ou CSTR externo, observado o disposto no subitem 31.6.12. Isso também quer dizer o quê? Se a fazenda não tem um trabalhador que seja preposto, capacitado com o curso da CIPA-TR e ele tem de 10 a 50 empregados, não tendo esse curso, ele vai ter que ter um técnico de segurança ou contratar uma consultoria em segurança do trabalho, um CSTR externo. Lembrando que esse CSTR externo tem que ser credenciado no Ministério do Trabalho e tem que ser um CSTR completo, tá? Completo. Então tem que ter essas condições. Então compensa muito mais fazer um curso de CIPA-TR para um preposto, determinar um preposto e fazer um curso de CIPA-TR. Ok? Pessoal, gostou desse vídeo? Deixa seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Tenho certeza que é o conteúdo que a gente passou aqui agora para vocês. Muitos colegas não sabiam. Sabia que existia o CSTR, mas não sabia que existia o CSTR externo, ou como funcionava, ou o CSTR coletivo, ou o CSTR próprio, né? Inclusive, muitas fazendas eu vejo que tem o dimensionamento do SESMIT. E, pessoal, fazenda não é SESMIT, fazenda é CSTR, dimensionado através da NR31. Beleza? Então, pessoal, curte aí o vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho aí para você receber notificação dos próximos vídeos. A gente está preparando muito material bacana para vocês, ok? Muito obrigado, pessoal, e bons estudos para vocês.